Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Glorifico, adoro o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por mais esse privilégio. É bom demais estar na presença do Senhor. Acordar e entrar na presença do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Acordar e entrar na presença do Senhor é muito bom, é preciso. Aleluia, glória a Deus, porque os dias são maus. Aleluia, e nós precisamos acordar e já entrar na presença do Senhor, consagrar o nosso dia ao Senhor. Aleluia, e tudo vai bem. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos vencer o dia e cada adversidade que surgir. Nós recebemos sabedoria de Deus para vencer. Aleluia, nós vamos ter um dia abençoado quando determinamos acordar e entrar na presença do Senhor. Faça isso todos os dias. Ao acordar, ao despertar, aleluia, antes de qualquer outra coisa, de fazer qualquer outra coisa, entra na presença do Senhor. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor por mais um dia. Aleluia, glória a Deus que Ele te concede. Louve ao Senhor, consagre ao Senhor o seu dia e tudo te irá bem para a glória de Deus. E nós estamos consagrando o Senhor o nosso dia com mais um maná do céu. Nós entramos na presença do Senhor e consagramos o nosso dia a Deus. Aleluia. Entramos na presença do Senhor com mais um maná do céu. Aproveita, pega esse pão, coma, deguste e seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela oportunidade. E nessa oportunidade vamos estar meditando na palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui nós vemos, está sendo relatado por Paulo, aleluia, sobre Adão. Adão ali no jardim do Éden, Adão, criação de Deus, Adão, feitura de Deus, aleluia. Deus, ele fez Adão, teve o cuidado de o colocar no jardim do Éden, aonde não faltava nada para ele, aonde ali no jardim do Éden ele recebia o cuidado e o amor de Deus, aleluia. E Adão, então, pecou contra Deus. Qual foi o pecado? O pecado da desobediência. Adão, ali sobre o cuidado de Deus no jardim do Éden, recebendo ali o amor de Deus, o zelo de Deus, nada faltava para ele e ele desobedeceu a Deus. Aleluia, glória a Deus. Comendo do fruto da árvore da vida. Aleluia, glória a Deus. Comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, tocando aonde Deus disse para ele não tocar, e comendo o que Deus disse para ele não comer, desobedeceu a Deus. Portanto, assim como um só homem, através de um só homem que foi Adão, entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo, aleluia, por um só homem que foi Adão.
Aleluia, glória a Deus. E pelo pecado, então entrou a morte. Aleluia, glória a Deus. Não existia a morte. Aleluia, glória a Deus. Nós não iríamos precisar passar pela morte. Aleluia, glória a Deus. Mas por conta da desobediência de Adão, hoje nós passamos pela morte. Hoje é necessário nós passarmos pela morte. Aleluia. E essa morte aqui é a morte sem Cristo. É a morte que leva para o inferno. É a morte do pecado. O pecado, aleluia, ele nos leva agora a passar pela morte. Aleluia. Portanto, assim como por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Então, nós não precisávamos morrer. Aleluia, glória a Deus. Mas por conta do erro, da desobediência, do pecado, aleluia, que Adão cometeu com Deus, aleluia, todos nós devemos e vamos passar pela morte. Isso é certo. Assim também a morte passou a todos os homens. Adão pecou e por ele pecar, o pecado então entrou no mundo e nos atingiu. Aleluia. E pelo pecado, a morte. Aleluia. Pelo homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, aleluia, a morte então entrou no mundo. Assim também a morte passou também a todos os homens. Adão pecou, nós pecamos também. Adão morreu, nós também vamos morrer. Tudo isso por causa do pecado e da desobediência de Adão. Porque todos pecaram. Versículo 13 do capítulo 5 de Romanos. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando não há lei, o pecado, então, ele não é levado em conta. Se existe lei, então é pecado. Aleluia. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aleluia, glória a Deus. Mesmo aqueles que não pecaram, como uma criança, um bebê que nasce hoje, ele ainda não cometeu pecado. Mas mesmo, aleluia, até ele, o pecado, a transgressão de Adão já atingiu. Aleluia, glória a Deus. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Se pela ofensa, porque Adão pecando, desobedecendo a Deus, ele ofendeu a Deus. Quando nós praticamos um pecado, quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia, glória a Deus. Adão pecou, ofendeu a Deus. Aleluia. E esse pecado teve consequência. Atingiu ele e todo mundo. E trouxe a morte. Não só para Adão, mas também para todos. Aleluia, glória a Deus.
assim também a graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós não merecemos, somos todos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. A graça de Deus, ela nos alcançou, um favor imerecido, que é Jesus Cristo. Ele enviou o seu único filho, o seu filho amado, ele enviou, ele nos doou aqui na terra. Aleluia. Nos doou aqui na terra e Jesus, aqui na terra, se fez carne, sofreu, morreu. Aleluia. Pagando pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, mas a graça, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aleluia. Jesus, então, nós recebendo ele, aceitando ele como o único e suficiente Salvador, aleluia, glória a Deus, nós recebemos a vida, aleluia, glória a Deus, que é Jesus Cristo. Nós recebemos a vida de Cristo, a vida de Deus, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas nós não vamos morrer? Vamos morrer. Vamos ter que passar pela morte. Aleluia. Mas nós vamos receber, ao deixar esse mundo, aleluia, glória a Deus, nós vamos receber a vida de Deus, que é Jesus Cristo. Nós não vamos para o inferno, aleluia, glória a Deus, mas nós vamos receber a vida de Deus, que é Jesus Cristo, e vamos morar no céu com Deus, aleluia, glória a Deus. Por isso é importante, se você não acha importante aceitar Jesus como Salvador, através do maná do céu você está vendo, aleluia, que é muito importante sim, e que é preciso sim para você entrar no céu, para você receber a vida de Cristo. Você precisa aceitar Jesus como Salvador. Para você ver Deus, é preciso passar pelo Filho, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. 17, se pela ofensa de um, que foi Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, que é Jesus Cristo. Assim como nós recebemos, aleluia, o pecado de Adão, a morte por meio de Adão, aleluia, glória a Deus. Assim nós recebemos a vida por meio de Jesus Cristo. Nós recebemos a justificação, porque Jesus, ele nos justifica de todo o nosso pecado. Aleluia, glória a Deus. E nós recebemos também a vida, aleluia, e não a morte, por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos aqui pular para o versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, que fala assim: sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa. Aleluia. Sobreveio a lei de Deus para que aumentasse a ofensa, para que aumentasse o pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas onde abundou o pecado, onde o pecado, então, ele abundou, ele cresceu, ele aumentou, aleluia, que foi por Adão, através de Adão,
superabundou, aleluia, superabundou a graça, o favor imerecido de Jesus Cristo, a fim de que como o pecado ele reinou pela morte, assim também reinasse a graça, aleluia, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, e glória a Deus por isso. Nós somos justificados por Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Recebemos o pecado através de Adão, mas recebemos a vida, a salvação por meio de Jesus Cristo. E a graça, que é um favor imerecido, porque nós não merecemos, ela superabundou o pecado. Aleluia! Por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje eu tenho vida, e vida com abundância, por meio de Jesus Cristo. Hoje eu sou justificada por Jesus Cristo. Ele me justifica perante a Deus, perante o Pai. Hoje eu recebo a salvação em Cristo Jesus. Por meio de Jesus eu sou salva de todo pecado para a glória de Deus. Por isso é importante, aceite a Jesus como Salvador e você será justificado por Jesus Cristo ao Pai. Aceite Jesus como Salvador e você receberá a salvação em Cristo Jesus. Aceite a Jesus como Salvador e você, aleluia, não morrerá. Por quê? Aleluia. Você não morrerá. Que morte é essa? A morte que leva ao inferno. Você não vai, aleluia, partir sem Cristo. Você vai partir, mas vai partir com Cristo e vai receber a vida no céu e não a morte no inferno. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e venha hoje aceitar Jesus. O amanhã não te pertence, é agora, o momento é hoje, a oportunidade é hoje. Aceite a Jesus como Salvador e anda no seu caminho, fica firme na sua presença e você será salvo para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais no seu coração. Jesus Cristo te ama.